Oi, pessoal! Para a aula de hoje, a gente vai entrar num assunto um pouquinho diferente ainda do que a gente viu até agora. Então, agora a gente entra na destilação por batelada, que ainda é um processo de destilação, mas é um processo que não acontece da maneira que a gente estava olhando. Então, a gente vai especificar um pouquinho melhor como que a gente trabalha com a destilação por batelada. A ideia agora é que a gente vai estar trabalhando com um sistema que vai trabalhar por partes, ou seja, a gente, na destilação contínua que a gente estava trabalhando antes, a gente tinha uma alimentação contínua no nosso sistema, então o tempo todo estava entrando alimentação de mistura que ficava separando o tempo todo. Então também tinha uma retirada contínua de produto aqui em cima e uma retirada de produto de fundo contínua o tempo todo, uma vazão por hora dos dois. Então aqui a gente não tinha uma dependência também com o tempo, a gente tinha nosso regime permanente dentro do nosso sistema. Para esse caso da destilação por batelada, a gente vai alimentar o nosso vaso, vai fechar ele, vai adicionar calor e aí vai fazer com que evapore uma quantidade dessa solução aqui, que vai condensar no nosso condensador aqui em cima, aqui, e vai ser coletada aqui embaixo. Então, em um outro vaso separado, a gente vai ter essa coleta desse destilado. Então, a gente não tem mais agora uma alimentação contínua. Então, é como se a gente abrisse o vaso, enchesse de solução e aí fechasse o vaso e colocasse calor. E aí todo mundo vai separar, o componente mais volátil vai evaporar. É legal a gente pensar, por exemplo, num exemplo de... Não é destilação como a gente conhece, mas é fácil de conseguir simular. Por exemplo, vocês pegarem uma panela e colocarem água com açúcar. Então, quando vocês colocarem água com açúcar no início, vocês vão ter uma solução com uma concentração baixa de açúcar e aí colocar calor. No momento que vocês começam a colocar calor, a água começa a evaporar. Então, o nosso sistema vai começar a separar. E a minha concentração de açúcar vai estar aumentando dentro da minha panela, mas a minha concentração de água vai estar diminuindo, porque ela vai estar evaporando e saindo para o ar. Então, eu vou estar gerando uma corrente de água que vai estar saindo. Se eu quiser coletar esse vapor de água que está saindo, eu consigo, condensando ele. E aí vai ser uma concentração muito mais baixa de açúcar nessa água que evaporou. Então, é a mesma coisa. A diferença aqui é que a gente vai estar trabalhando com componentes diferentes, não água e açúcar. Então, aqui a gente tem um esquema de como funciona o nosso sistema. Então, aqui o nosso reator vai ter uma corrente B. No início, essa corrente B ela não se chama B, ela vai se chamar F porque é a corrente de alimentação. Então, é mais para diferenciar o que está acontecendo aqui. Essa corrente B aqui, ela varia com o tempo, ou seja, ela vai diminuindo com o tempo. E essa concentração dessa corrente também varia com o tempo. Se a gente olhar o componente mais volátil, ele vai estar saindo. Então, quando ele está saindo, a concentração nessa fase aqui B vai estar diminuindo. Aqui a gente tem o nosso vapor, então que já tem a composição de vapor do nosso destilado aqui, e ele vai estar subindo e vai ser condensado. Esse sistema, quando ele é condensado, ele vai ter um volume, então vai ter um volume de condensado que vai aumentando conforme passa o tempo, e ele vai ter uma concentração que também vai estar variando conforme passa o tempo. Essa concentração do destilado aqui, como não tem perda nenhuma nesse sistema aqui, é a mesma do que o vapor que está aqui dentro desse meu reator. Então, dentro desse meu vaso. Ele vai subir, vai destilar, e aí a concentração de líquido, que é X, vai ser igual à concentração de Y, que é o vapor. A destilação batelada, ela tem algumas vantagens. Óbvio que é mais fácil de trabalhar com destilação contínua, porque não precisa ficar realizando paradas, mas a gente tem sistemas que são favoráveis quando a gente quer utilizar uma destilação por batelada. Como, por exemplo, quando a gente tem pouco espaço. Então, a gente não tem um espaço para colocar um reator grande, uma coluna de destilação grande, para poder estar trabalhando com operação contínua. Ou existem alguns casos em que a demanda é sazonal, ou seja, só acontece em uma parte do ano, por exemplo. E aí, a nossa coluna ficaria parada, se ela for para uma única especificação, ela ficaria parada e a gente não conseguiria estar trabalhando com outros sistemas. Se a gente está trabalhando com a destilação embatelada, a gente consegue esvaziar e limpar ela e está trabalhando com mais de uma condição de alimentação dentro do meu sistema. E a gente pode estar produzindo produtos novos.
Então, a gente pode estar utilizando esse reator que geralmente é menor, essa coluna que geralmente é menor, e produzir produtos novos com uma mesma unidade de destilação. Casa um pouco com o item 2 aí, que seria a parte sazonal, ou seja, a gente consegue variar mais a alimentação do meu sistema, eu consigo aplicar em mais tipos de produtos, digamos assim. Então, a gente pode estar trabalhando com a destilação embatelada com um único estágio. Então, a gente vai ter só um reator, ele vai entrar lá. A gente vai alimentar ele com a solução que a gente conhece, que a gente quer destilar, quer separar. E aí vai colocar o nosso sistema para esquentar. E aí vai separar. Então, isso seria um único estágio. Ou destilação matada por múltiplos estágios. Então, para ter múltiplos estágios, a gente vai estar trabalhando aí normalmente com mais de um equipamento para poder estar separando. Então, aqui explicando um pouquinho o que acontece com a destilação batelada conforme vai passando o tempo e como fica a nomenclatura das correntes, a gente inicia o nosso processo olhando para o nosso reator, para o nosso destilador aqui, com uma solução chamada de solução F de alimentação, que tem uma concentração F. Aqui no início, quando o tempo é igual a zero, a gente não começou a destilar ainda, então não está saindo nenhuma corrente destilada aqui nesse segundo vaso de coleta, passando por um condensador aqui. Então, o nosso tempo aqui de operação seria igual a zero, e a gente tem que o nosso destilado é zero, por consequência não tem composição também. Dá destaque aqui pra gente para a corrente F. A corrente F é a corrente de alimentação que vai estar dentro do nosso recipiente. Uma vez que começa a passagem do tempo, a gente vai ter algumas características que vão estar mudando no nosso sistema. Então, para um instante t qualquer, então passou qualquer tempo conhecido de tempo, a gente vai começar a ter a corrente de destilado aqui em cima. Então, nossa corrente que alimentou começa a destilar, o componente mais volátil vai tender a sair, a evaporar, e vai ser coletado em um vaso separado. Essa corrente de destilado agora, ela apresenta um valor. Então, a gente tem uma coleta de destilado aqui. A corrente F, por sua vez, agora, ela não é mais a corrente F. Ela vai ser para a gente a nossa corrente B. Seria a corrente de fundo de uma coluna de destilação contínua. Então, a gente vai ter essa corrente B. Então, essa corrente F aqui, ela começou a destilar, começou a diminuir esse volume. E a gente agora tem uma corrente que a gente chama ela de B. A corrente B, ela vai variar com o tempo. Quanto mais tempo passar, menos a gente vai ter volume aqui dentro. Então, a concentração também vai estar mudando com o tempo. Essas duas variáveis aqui, elas são dependentes do nosso tempo. Continuando a nossa destilação até o final, no instante exato em que a gente chega no tempo final, a gente tem aqui o nosso mínimo de corrente B e o máximo de corrente destilada com a concentração que a gente quer aqui em cima, como a gente consegue chegar. Então, para um tempo F, qualquer final aí, que a gente tem que determinar, a gente vai ter que a corrente B chegou no final e a gente tem a corrente X, a composição dela também no final. E aí a gente tem a composição do destilado e a quantidade de material destilado também já definida. Então, agora, lembrando que a nossa corrente F começou como sendo F, ela passa a ser a B para um tempo qualquer, e aqui ela vai ser a corrente B no tempo final, ou se quiser chamá-la de BF, também fica mais fácil. A concentração BF vai ser a mesma que a gente vai ter aqui para qualquer tempo superior ao tempo final. Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Aqui, a gente está trabalhando com o instante que a gente para de destilar. Nesse segundo caso, se a gente deixar mais tempo aquecendo, a gente não vai ter mais variação, a gente não vai ter mais mudança no nosso sistema. Então, para qualquer tempo maior do que esse tempo final, a gente vai ter um BF, que é aquela a corrente aqui B, ela vai chegar no mínimo o valor dela. A composição dela também vai ser constante. E a gente vai ter o DF, ou seja, o D final, ou seja, o total de destilado que a gente consegue tirar com uma composição final também conhecida. Então, ainda rastreando aqui a nossa corrente que começou como sendo F, ela vai virar
uma corrente chamada de BF no final. Então, a nossa corrente destilada aqui também começa como sendo zero, não existe aqui no nosso reator, ela vai chegar no final como sendo o destilado final, o destilado total do meu sistema. A corrente F, ou a corrente B, que é a mesma, ela vai ter um volume que diminui conforme a gente passa o tempo. Já a corrente D, ela vai ter um volume que aumenta conforme passa o tempo. Então, a gente está tirando desse primeiro vaso aqui e indo para o segundo vaso de coleta. A concentração agora, por sua vez, ela age diferente. A concentração do componente mais volátil aqui no início, de F, ela vai estar diminuindo, porque o componente vai estar sendo destilado e vai estar saindo nesse meu outro vaso. Então, esse meu outro vaso aqui, a gente vai ter com uma concentração aumentando conforme vai passando o tempo. A gente vai ter mais valor de destilado, com mais concentração do componente mais volátil nessa coleta aqui. Então, os problemas de destilação por batelada, normalmente a gente tem o conhecimento da carga inicial, ou seja, do que é adicionado ao meu reator, então, meu destilador. A gente vai ter a quantidade de massa que a gente vai colocar lá e a composição inicial. A gente vai inserir uma quantidade de calor, então uma energia que vai ser necessária, então a gente vai ter que determinar ela, uma quantidade e a composição do destilado e uma quantidade e a composição do resíduo. Isso a gente vai estar determinando depois de um certo tempo o que acontece com o meu sistema. E o tempo de destilação também a gente consegue estar determinando para um sistema desse. Então, para trabalhar aqui com a minha destilação por batelada, o que eu vou estar vendo é a variação da minha corrente que está dentro do vaso com o tempo. Então, sempre que a gente vai trabalhando com um sistema em batelada, para a gente agora o tempo é importante. A gente não está em regime permanente nesse sistema, a gente está com um sistema que varia com o tempo. Então, vocês sabem que quanto mais tempo vocês deixarem, mais tempo esse vaso vai estar diminuindo de volume dentro dele. Então, o que a gente vai estar avaliando aqui é a variação da corrente B, ou do componente mais volátil, o componente que eu estiver analisando na corrente B com o tempo. Então, quanto que ele está evaporando, quanto que ele está saindo para cima na corrente destilado. Essa derivada aqui, ó, a gente não pode simplesmente derivá-la direto, porque a gente tem duas variáveis que dependem do tempo. Então, a corrente B diminui com o tempo e a concentração também vai estar diminuindo com o tempo. Então, essas duas, elas são variações com a nossa variável aqui, que a gente está em estudo. Então, para eu poder resolver essa derivada, eu tenho que derivar as duas com relação ao meu tempo. Isso é a regra da cadeia, ou seja, a gente vai ter a primeira variável vezes a derivada da segunda em relação ao tempo, que é essa primeira parte aqui, e a segunda variável vezes a derivada da primeira com relação ao tempo. Isso é igual à variação desse componente lá no meu destilado, ou seja, o que está saindo da parte de baixo vai estar subindo e indo para a parte de cima. Então, essa variação é negativa porque nesse meu lado aqui, a minha corrente está diminuindo. Então, vou ter que ter um negativo para balancear aqui. E aí, vai estar indo lá para minha corrente de destilado. Então, a minha variação de B é igual ao que está indo para o destilado. A gente está assumindo que tudo que está saindo do vaso de baixo está indo para o vaso de cima. Então, eu vou omitir agora a parte da dedução da fórmula, porque ia gastar muito tempo de vídeo. Mas quem tiver interesse me procura e a gente vai descobrir que pelo balanço de massa dos meus componentes e pelo meu global, eu vou ter que a variação dessa corrente B aqui em relação dividido pela própria corrente vai ser esse termo aqui. Então seria o dxB ou o D final aqui da corrente B dividido pelo Y lá do destilado pela composição da corrente B. Para eu resolver isso aqui, eu teria que fazer uma integração por separação de variáveis e integrar da minha corrente inicial, que tem uma concentração inicial, até uma corrente final. A minha concentração inicial é XB, então é a que eu estou alimentando no meu sistema. E essa minha integração aqui, ó, esse meu lado aqui, vai ser igual à variação ao LN, por causa da integração aqui,
da corrente B sobre a corrente F, que é a corrente inicial. Isso aqui é a equação de Rayleigh. Então, o que a gente precisa aqui é obter essa equação aqui que tem uma integral. Essa integral vai ficar aqui e a gente vai resolver ela por método numérico. A consideração que a gente está trabalhando aqui é que não tem refluxo. Então, os nossos dois correntes aqui, as nossas duas composições estão em equilíbrio, a composição da fase vapor e a composição da fase líquida. E a gente está trabalhando com pressão constante. O tempo não está aqui porque essas minhas variáveis aqui variam com o tempo. Então, ela já está implícita aqui dentro da minha equação. Então, isso aqui já está considerando o tempo. E aí, o que a gente vai fazer com a nossa equação é resolver ela. Então, a gente tem esse termo direito aqui. Esse termo do lado direito, aliás, ele já está resolvido. Então, se você conhecer as duas correntes, você já tem um número aqui que dá para colocar na calculadora. Já do lado de cá, a gente tem uma integral que a gente precisa resolver. Isso a gente vai precisar dos valores de equilíbrio. Então, a gente vai precisar desses dois valores aqui, que são o y e o x que a gente já viu, como, por exemplo, no diagrama de equilíbrio. Ou uma tabela que vai estar esse valor, dando esse valor, ou a gente tem ainda expressões analíticas, que vão dar a relação entre os dois, como por exemplo, quando a gente conhece a volatilidade relativa entre dois componentes. Aqui tem a equação, quando a gente conhece a volatilidade relativa, então a gente já viu essa equação aqui. O que a gente está assumindo é que o X do destilado, ou seja, a composição do destilado, é a mesma coisa que o vapor do destilado. A única coisa que a gente está fazendo lá é condensar, então não tem mudança nessa concentração. Com isso, a gente consegue determinar a concentração lá em B com relação à nossa volatilidade relativa. E aí, a equação de Rayleigh, que é aquela que a gente já viu que tinha uma integral antes, ela assume essa cara aqui. Então, a gente consegue integrar de um ponto até outro porque a gente conhece uma expressão para as nossas concentrações. Então, a gente vai ter ela nessa forma aqui. Então, se for conhecida a volatilidade relativa, compensa utilizar a equação já integrada, assumindo que o nosso sistema varia de acordo com essa nossa equação dada. Então, resta para a gente aqui calcular esse lado direito da nossa equação aqui, quando a gente não conhece o valor de alfa. Então, aqui a gente precisa dos nossos dados de equilíbrio, a gente vai estar utilizando ele. Se a gente tem eles disponíveis, a gente consegue resolver a nossa equação. Então, uma vez que eu tenho os valores de x e y correspondentes para cada uma das concentrações, eu consigo resolver. Isso aqui a gente pode resolver de forma analítica se a gente tiver a equação, mas a gente não tem, então o que a gente vai fazer é utilizar um método numérico. Então, a gente vai estar buscando um método de aproximação. Os métodos numéricos eles vão estar respondendo para a gente o valor que a gente precisa. Esse método que a gente vai usar é iterativo, ou seja, a gente vai chutar um valor para o nosso sistema. Então, eu vou chutar um valor aqui que o meu x vai chegar e eu conheço o valor inicial. Com isso, eu vou conseguir resolver essa minha equação tentando várias vezes. Por exemplo, eu tento uma vez, chuto um valor de xb e vejo se a resposta bate com o lado de cá que eu já conheço. Se não bater, tento de novo, outro valor. E assim por diante, até a gente conseguir chegar num erro pequenininho entre os dois, na comparação entre os dois sistemas. Então, para a gente trabalhar com procedimento de integração, não só para essa função, mas para qualquer função, a gente vai estar determinando aqui qual que seria a área embaixo da nossa curva. Então, seria essa área que a gente está calculando aqui, ó. Então, e a nossa curva seria essa curva qualquer que a gente tem aqui. Nesse caso, a gente não conhece essa curva, então não dá para integrar direto pela maneira analítica. Então, o que a gente conhece primeiro aqui é o nosso ponto de alimentação. Então, a gente sabe qual é a alimentação, qual é o XF aqui do meu sistema. Então, esse ponto aqui é conhecido, qual que é o XF. E a gente vai precisar estar trabalhando com a nossa função. A função aqui ela é particular para a equação de Rayleigh. Então, a equação está aqui. A gente vai estar trabalhando com esse lado aqui da equação. Então, estou trabalhando só com a integração. Então, a gente tem aqui ó, que a nossa equação ela é 1 sobre x menos 1 sobre y menos x. Para cada ponto que a gente vai trabalhando. Se a gente está no xf aqui, a gente está trabalhando com o valor de YF correspondente. Se eu estou trabalhando com o valor de XB, ou XM, qualquer outro X,
aí eu vou estar trabalhando com o valor de y correspondente. Então, esse primeiro ponto aqui para mim, ele é conhecido. Então, esse aqui foi fornecido. Esse segundo ponto aqui é um ponto que a gente quer determinar. A gente quer saber se ele está certo. Então, esse eu vou estar estimando. Então, é um processo interativo. A gente vai dar chutes para ele e vai ver se a gente consegue chegar no valor que a gente precisa. Então, a gente precisa de um método para fazer isso. Se eu não consigo fazer a solução analítica, eu vou precisar de um método numérico para estar trabalhando. E é necessário saber esses dois pontos. Para mim, aqui o valor de y, o valor de f de x, vai ser sempre 1 sobre y menos x. Então, essa é a função aqui, o y, que eu vou estar integrando entre dois pontos do meu sistema. Então, é isso aqui que eu vou estar trabalhando. Um dos métodos para integração numérica, existem vários, a gente tem aí a regra de Simpson. Essa daqui é a regra de Simpson simples, então a gente está trabalhando só com 3 pontos. Então a nossa regra aqui, ó, ela necessita conhecer 3 pontos, certo? Uma vez que eu conheço 3 pontos e a função, a gente consegue estar estimando qual seria a área embaixo da curva, ou seja, essa área cinza que eu tenho aqui na minha função, é isso que eu estou querendo estimar. Então, eu estou querendo integrar entre 2 pontos. E eu preciso conhecer o ponto central, então, por isso, 3 pontos. Então, no nosso caso aqui, a gente já conhece o x, f. E aí, a gente vai achar o correspondente de f da função de x, f, certo? O segundo ponto que a gente vai estar trabalhando vai ser o ponto do x do fundo final, xbf. E aí, a gente tem que achar a função para esse ponto aqui. Com isso, a gente vai precisar de um terceiro ponto. O terceiro ponto que a gente vai ter aqui vai ser esse ponto aqui, ó, do meio, no gráfico. Ou seja, o ponto central entre os dois. Então, a gente vai ter um x médio. Então, esse x médio vai ser a soma dos dois dividido por 2. Então, eu vou ter aqui mais um ponto, e com isso eu tenho 3 pontos. E eu ainda preciso do f para esse xm aqui, para essa x intermediário. Então, f para mim, função, é sempre o valor que está em y. Então, a gente definiu ali que f de x, qualquer x que a gente tem, vai ser igual a 1 sobre y menos x. Nesse caso aqui, pra gente, isso daqui é a composição na fase vapor, e aqui o x é a composição na fase líquida. Isso vai ter que ser vindo dos dados de equilíbrio. Então, esses dados de equilíbrio têm que ser fornecidos para a gente poder estar trabalhando com esse nosso sistema. Normalmente, esses dados vêm em forma de tabela e a gente vai estar precisando interpolar valores. Então, quem não lembra da parte de interpolação, já pode ir atrás. Uma vez que eu tenho esses 3 Fs aqui, então eu defini o meu primeiro ponto. Então, organizando aqui melhor a parte de integração para o método de Simpson, a gente tem a fórmula do método de Simpson aqui. Então, ela está representada aqui e a gente vai precisar desses 3 pontos para poder estar calculando a nossa área cinza, que é a área embaixo da curva. O primeiro ponto que a gente vai ter, então, vai ser o xf, que é a alimentação, que é o que está entrando na minha destilação, que vai ser esse meu primeiro ponto aqui. Então, esse ponto a gente vai ter com o extremo da alimentação. É sempre o extremo direito porque a nossa alimentação vai diminuir a concentração, então ela vai ter que estar no ponto direito. O f de xf, o f, a função dessa concentração da alimentação, ela vai ser determinada pelos dados de equilíbrio da fase vapor e da fase líquida de cada um dos nossos sistemas aqui, desse ponto. O segundo ponto que a gente tem aqui é o que a gente vai estar chutando. Então, que vai ser o nosso ponto, eu quero saber o quanto que vai ter nessa minha corrente F, que vai virar corrente B, no final do meu processo. Então, eu vou estimar, vou chutar um valor e vou dizer que, por exemplo, vai até um valor X aqui que eu conheço. Aí, vou achar o correspondente para o valor Y e vou conseguir calcular aí mais um dos pontos da minha integração. Por fim, a gente tem o terceiro ponto, que seria o ponto do meio aqui, então o centro dos dois,
que é o que precisa para estar aqui na minha equação da área. Então, esse ponto do meio também vai ter dados de equilíbrio que a gente vai tirar, por exemplo, de tabelas. E lembrando que ele é a média entre esses dois pontos aqui, certo? Então, a gente tem a média entre esses três aqui. Esse h da equação é a distância entre um ponto e outro aqui, ó, que tem que ser a mesma entre esse ponto do meio e o ponto da direita e esse ponto do meio e o ponto da esquerda. Então, para tirar o h aqui é fácil, é só a gente fazer o ponto do meio menos o ponto da esquerda ou o ponto da direita menos o ponto do meio. Aí a gente vai ter os nossos três pontos definidos, correspondentes à minha alimentação e ao meu XBF, que são os extremos, e na fórmula tem que lembrar de multiplicar por 4 o F que seja desse ponto central aqui. Então, a gente acha os três pontos, coloca na fórmula, consegue determinar qual é a área embaixo da curva. Então, a gente vai estar resolvendo o lado direito da nossa equação de Rayleigh. Então, resumindo o nosso procedimento para resolver um exercício com a integração da equação de Rayleigh, a gente vai primeiro ter que traçar a nossa curva de equilíbrio ou conhecer os dados dele. Aí vai ter que determinar a função f de x. A função f de x vai ser para cada valor de composição, eu vou ter um valor de f de x, que é 1 sobre x menos y. E aí a gente vai usar essa função entre dois valores. O valor de xf que a gente já conhece, que tem que ser fornecido, que é a alimentação, e um valor arbitrário de xbf, ou seja, eu vou chutar até quanto que a minha concentração na fase B vai estar no final do meu sistema. Aí eu vou determinar a área abaixo da curva, pelo método analítico, então o método de Simpson, existem outros, aqui tem o trapézio como exemplo, tem Simpson composto, tem vários métodos aí. A gente vai utilizar aqui no nosso exemplo o método de Simpson simples. E aí eu vou obter um valor de XBF, vou comparar esse meu valor de XBF com o valor que eu já tenho no meu sistema, ou o valor que eu conheci no meu lado esquerdo da equação. Isso pode mudar, eu vou mostrar dois exemplos, então essa comparação a gente pode estar mudando, porque a gente pode estar fazendo também através dos balanços de massa global do componente. Então, a gente pode estar olhando também o destilado e comparar o destilado, ver se está dando certo. Com essa comparação aqui, eu vou ver se meu processo, o meu valor que eu chutei aqui, ó, foi adequado. Se foi adequado, meu processo vai ficar legal, meu erro vai ser pequeno, meus valores vão bater. Se não der certo, a gente tem um processo iterativo, então a gente vai chutar outro valor e vai repetir todos esses passos de novo. Não deu certo? Chuta outro valor, repete todos os passos de novo. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro exercício, que vai ser o que a gente vai aplicar. Aqui que eu falei para vocês que a gente conhece as composições de equilíbrio. Então, a gente tem os dados de equilíbrio para esse sistema de N-heptano e N-octano. Então, a gente tem aqui, por exemplo, para o x igual a 0,312, a gente tem um y de 0,492. Aí ele está dando para a gente que a temperatura e a pressão são constantes e está dizendo que quer que a mistura líquida evapore até 60% dela. Então, ela vai destilar 60% dessa mistura que a gente está alimentando e está pedindo para assumir uma base de cálculo de 100 mols. Então, a primeira coisa que está pedindo para a gente aqui é a composição final do resíduo. Então, a composição final do resíduo a gente vai tirar pelo método de integração. Os dados que a gente tem aí para o nosso sistema é que a nossa mistura é equimolar, que a gente tem uma temperatura de 30 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, e ele está dando F. Então, essas informações aqui são importantes, a gente precisa segurar tanto elas quanto os nossos dados de equilíbrio do exercício. Ainda trabalhando com os dados que foram fornecidos aqui no nosso sistema, dizer para a gente que a nossa solução é equimolar quer dizer que o nosso XF, que está sendo alimentado, é 0,5. E aí a gente vai ter que escolher um valor arbitrário para o nosso XBF. Como é que eu vou chutar esse valor? Eu sei que essa concentração vai diminuir. Então, o nosso componente mais volátil ele vai evaporar e vai sair para cima do nosso reator. Então, a gente vai ter uma concentração menor do que 0,5. Eu vou chutar qualquer um dos valores menores do que 0,5. Ele está dizendo também para a gente que 60% da alimentação será destilada e ele está dando que F aí tem uma base de cálculo de 100 mols. Então, a gente consegue achar aqui a minha corrente de destilado. Então, eu conheço a minha corrente de destilado. Se eu conheço a minha corrente de destilado, eu sei que o somatório das duas
deste lado e o fundo vai ser igual à minha alimentação, eu consigo tirar aqui a minha corrente B. Eu sei quanto que vai sobrar dentro do meu sistema no final do processo, que é 40 mol. E aí, com as informações já obtidas, eu vou aplicar meu método de Simpson. Vou precisar resolver essa equação aqui para achar a área. Então, para eu achar essa área, eu vou pegar os dados que eu tenho. Eu preciso de 3 pontos. O primeiro ponto que a gente vai ter aqui vai ser 0,5, que é a alimentação. Então, aqui já de cara, a gente já vai ter uma interpolação. Um valor que eu estou chutando pode ser outro, que fique claro que vocês podem chutar o valor que vocês quiserem. Eu estou escolhendo aqui 0,34. Então, 0,34 seria meu segundo ponto. Eu estou dizendo que a minha solução vai evaporar de 0,5 até 0,34. Então, eu vou conseguir fazer com que o meu sistema baixe a concentração até esse valor aqui. Então, esse valor eu chutei. Estou estimando. Beleza, 0,34. Aí o que eu preciso? Fazer a média dos dois. Então, eu somo esses dois valores aqui. Então, vou somar o 0,5 com o 0,34, dividir por 2, vai chegar em 0,42. 0,42, então, é o meu terceiro ponto. O meu terceiro ponto está aqui. A escolha do 0,34 tem um pouco de sabedoria aí, para a gente não precisar interpolar mais um sistema. Então, a gente vai precisar interpolar só o nosso 0,5. Para quem não lembra como é que interpola, isso aqui eu já mostrei para vocês. Tendo dois valores de x, dois valores de y correspondente, a gente encontra o valor do meio pela fórmula aqui de baixo. Quem não lembra, tem que ir atrás um pouquinho de como é a parte de interpolação. E aí, beleza, com meus valores interpolados, aqui eu separei a minha tabela só o que eu vou estar utilizando. Então, só os valores que eu vou usar aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu valor de 0,5, o meu ponto de 0,42 e o meu ponto de 0,34, que foi o que eu chutei. Então, esses 3 pontos aqui, eu vou achar a minha função para cada um deles. Então, esses valores foram fornecidos, esses dois aqui de cima foram fornecidos, e a minha função aqui eu vou encontrar. Então, o que é a minha função? Nada mais é do que pegar esse meu valor de x e de y e dividir eles aqui. Então, eu vou fazer 1 dividido por y menos x. Então, nesse meu primeiro caso aqui, vai ser igual para o primeiro ponto, 1 dividido por 0,523 menos 0,34. E aí, eu vou chegar nesse valor meu ali de 5,4645, que é o valor do f de x para a minha primeira função aqui. Então, esse valor que a gente tem aqui. Mesma coisa faz para os outros dois pontos e a gente vai conseguir achar os f's dos 3 pontos que a gente tem aí do meu sistema. Com esse valor desses 3 pontos, eu já consigo calcular a minha área. Então, lembrando que o H aqui é 0,08, porque eu estou utilizando esses valores aqui. Então, entre 0,5 e 0,42 tem 0,08, e entre 0,34 e 0,42 tem 0,08 também. É dali que vem esse meu valor de H. E aí, com esses valores todos, eu já tenho tudo que eu preciso para a minha equação lá em cima. Eu tenho o F do ponto extremo esquerdo, tenho o F do ponto extremo direito, e eu tenho o F central. Então, os 3 F's que estão ali que eu calculei. Com isso, a minha área vai ser igual a 0,8553. Beleza, esse é o valor que eu cheguei, e aí agora eu quero saber se ele está certo. Para eu saber se ele está certo, eu volto na minha equação de Rayleigh. Então, a minha equação de Rayleigh, o que eu calculei agora é uma área para o lado de cá. Então, isso aqui vai ser a minha área, e esse meu sistema disse que ela é 0,8553. Então, ok, o que eu vou fazer agora é comparar, ver se essa área está certa, se esse valor é o que eu deveria ter encontrado. Para isso, eu sei o lado esquerdo da minha equação. Então, o lado esquerdo aqui da minha equação é o ln entre essas duas correntes. Então, o B no final vai ser 40 e o F vai ser 100. Então, esses dois valores substituídos aqui, eu consigo tirar esse meu lado esquerdo da minha equação. Com isso, eu comparo esses dois valores. O ln de BF sobre F é 0,91 menos 63. E esses dois valores, eles são diferentes.
Então, a gente tem uma diferença aí entre 0,8553 e 0,9163. Então, esses valores aqui que eu obtive, ele tem um erro. E é isso que a gente vai avaliar, se esse erro está bom ou se a gente continua fazendo o nosso processo iterativo. Então, aí com meus dois valores, o que eu posso fazer é calcular diversos tipos de erro. Aqui tem um exemplo de dois, então a gente tem um erro absoluto e um erro relativo. O erro absoluto é simplesmente um valor de um menos o outro, e o erro relativo seria um menos o outro dividido pelo que eu quero. Esse erro parece pequeno, mas normalmente a gente trabalha com erro de 0,0003, 0,0003, 4 casas decimais com zero, para a gente poder ter um valor adequado. Então, o que a gente vai fazer agora é realizar uma nova tentativa. Então, sugiro que vocês tentem aí uma nova tentativa com um valor de 0,32. Ou seja, esse valor de 0,32 está aqui, entre 0,312 e 0,34. Então, o que vocês vão fazer é interpolar esses valores aqui para achar x e y, e aí encontra o f de x. E aí vão estar achando uma resposta de 0,9657. Então, se vocês olharem para esses dois aqui, ó, vocês vão ver que ainda vai dar um erro grande, parecido com o outro ainda, 0,04. Só que agora o sinal do erro está positivo. O que quer dizer isso? Que eu passei do meu ponto. Então, eu tentei 0,34, não era, eu tentei 0,32, não era. Então, vocês vão tentar mais um valor maior do que 0,32, menor do que 0,34. Então, essa é a dica que vocês têm aí. A resposta que eu tenho aqui com 4 casas decimais é 0,3289. Eu sugiro que vocês tentem vários valores para vocês conseguirem pegar esse feeling, para conseguir entender de onde está vindo esse valor. E aí, tentar com esse valor direto, vocês vão ver que o erro vai dar bem pequenininho e que a área vai ficar bem perto do que deveria ser. Então, esse é o processo interativo e é isso que a gente que a gente realizou aí nessa letra A para conseguir saber qual que é a minha concentração final da corrente B. Então, a concentração final da corrente B vai ser aí aproximadamente 0,3289. Aí, a segunda parte do exercício já é bem mais tranquila, é só vocês conseguirem substituir os valores. Ele pede a composição média do destilado, então o XD, quanto que ele ficou. A gente conhece o XF e o valor de F que a gente já veio denunciado. A gente consegue o valor, já conhece o valor de D e de B. E a gente estimou aí na letra A o valor de XBF. Então agora sobra para a gente só substituir na equação e encontrar o valor de XD. A letra C, ele pede para a gente achar a composição final do resíduo, ou seja, é XBF ainda, mas agora ele fornece a volatilidade relativa, que seria 2,16, para essas condições que a gente tem. Então, seria uma alternativa à letra A. Conhecendo a volatilidade relativa, que é o alfa nosso aqui, todo o resto aqui que a gente tem, a gente conhece o XF, a gente conhece o valor da corrente B, o valor da corrente F, falta para a gente aqui só o XBF. Então, substituindo os valores, a gente vai ter uma incógnita só na minha equação. E aí eu vou estimar meu valor de XBF com aproximadamente 0,328, que é muito perto do valor que a gente obteve na letra A. Então, corrobora os dados que a gente teve aí na letra A, dizendo que nesse caso específico a gente poderia estar usando a volatilidade relativa simplesmente e calculada pela equação já integrada direto na forma de Rayleigh. Esse segundo exercício, ele também vai ter a integração pelo método de Simpson. A gente vai calcular o XBF de novo, só que agora, nesse caso aqui, a corrente B não é conhecida. E a gente só conhece a alimentação. Então, a gente não consegue calcular o lado esquerdo da equação direto para fazer a comparação. Então, a nossa comparação ela tem que ser feita pelo balanço de massa por componente, balanço de massa global no sistema. Então, é um passo a mais para fazer, mas eu vou colocar agora um passo a passo do como vocês vão estar fazendo isso, mas é um exemplo bem legal para a gente estar resolvendo aí. Então, a gente tem aqui os dados de equilíbrio do meu sistema, que estão fornecidos. Lembrando que não é em porcentagem que a gente utiliza o vapor e o líquido, a gente utiliza eles com valor global inteiro. A gente está tendo uma alimentação de 50 mols, então está fornecendo para a gente o valor de F, está dizendo que ela tem 80% de metanol, e a gente quer que o destilado tenha 89,2% de metanol. Considerando a pressão de 1 atm, a gente tem o nosso valor das nossas concentrações que interessam para a gente aqui na tabela. Então, o passo a passo do que vocês têm que tentar fazer para conseguir resolver esse exercício, primeiro, é acertar as unidades.
Então, acerta as unidades aqui, faz uma coluninha nova, porque depois vocês não correm o risco de estar resolvendo errado. Então, 100 ou %, ou seja, divide por 100 todo mundo aqui e todo mundo aqui. Aí listar tudo o que a gente tem de informação, que foi o que eu falei para vocês ali. Então, a gente tem F, XF, XD e a pressão. E aí vai entrar no processo iterativo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estimar um chute de valor de XBF. Então, vou colocar um valor qualquer aqui para XBF. Então, vou achar um valor que eu acredite que seja interessante e vou estabelecer que meu XBF vai ser esse valor. E aí, com esse chute, eu vou encontrar a área da integração. Então, pelo método de Simpson, vou achar os F's. Então, 1 sobre x, y menos x. Então, aqui a gente vai achar aquela área, exatamente como no exemplo anterior. E aí, agora, o que entra de diferente do exercício anterior? Até aqui é tudo igual. Então, para achar o XBF é tudo igual. Aí, agora, a comparação para saber se o método tá bom é que é diferente. Então, a gente vai utilizar aqui a nossa comparação ainda, mas a gente não tem esse valor de B. Então, a gente não conhece ele para saber se está certo. A gente calculou esse lado direito, mas não consigo comparar com nada porque eu não conheço o valor de B. E aí, para eu comparar, o que eu vou fazer? Aqui tem um exemplo, por exemplo, eu chutei aqui 0,4 e encontrei uma área de 1,9675, pelo método de Simpson. Então, esse valor aqui, ó, teria que ser 1,9675. Beleza, eu não conheço o valor de B, mas eu tenho só uma incógnita se eu igualar essas duas equações aqui. Então, eu consigo encontrar um valor para B. E aí, eu vou comparar se esse valor de B está certo ou não, se ele vai estar adequado ou não. Então, eu vou pegar meus balanços, o balanço de massa global e o balanço de massa por componente. Eu chutei esse valor aqui de 0,4, eu conheço o valor de alimentação de 0,8 e eu conheço as minhas correntes, porque eu conheço a corrente F, descobri aqui a minha corrente B. Se eu fizer uma menos a outra aqui, eu vou achar a minha corrente D. E aí, a minha incógnita que eu quero comparar, no fim, vai ser essa daqui, ó, que é o valor de XD, ou seja, a composição do destilado. A composição do destilado, ele pediu para ser 89,2 no enunciado. Então, é isso aqui que eu vou estar comparando. Então, esses valores aqui, ó, que eu vou olhar entre um e outro. Então, esses dois valores, eles são diferentes. E aí, então quer dizer que a minha estimativa não foi uma estimativa certeira. Então, o 0,4 aqui, ó, que eu estimei para chegar em 0,865, não foi uma estimativa boa. Então, vou ter que fazer outra. Então, vai realizar o procedimento de novo, achar um novo valor de XB, e aí vai encontrar novamente uma nova corrente B, uma nova corrente D e um novo valor de XD. Esse valor novo de XD vai comparar com 89 e vai ver se acertou ou não. O gabarito eu não vou colocar aqui no vídeo, vou deixar para vocês fazerem e aí eu passo para vocês lá pelo portal. Beleza? Então, pela aula de hoje é isso, gente. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Vou estar disponível aí no horário de aula para a gente tirar todas as dúvidas que vocês precisarem, principalmente.